Figura de linguagem, parte 1. Vamos trabalhar com figuras de palavras ou tropos. Figura de linguagem é igual à linguagem conotativa. Por que eu vou falar que figura de linguagem é igual à linguagem conotativa? Porque a linguagem conotativa, vocês vão perceber nessa figura, a conotação, né? Aqui a conotação e a denotação. Nós precisamos muito saber identificar a diferença entre conotação e denotação. As figuras de linguagem já diz figuras, coisas que faz você imaginar. Denotação é algo que tem sentido real. Aqui eu usei a figura, ao invés de escrever alguma frase de sentido real, eu procurei uma figura de sentido real e uma figura de sentido imaginário. Achei muito legal isso no Brasil Escola. Nós temos aqui um órgão humano, né? Um órgão, que é o coração. Mas é aquele coração que bate no seu peito, esse aí, que bate no peito de um gato, de um cachorro, e assim, dos animais. É o coração mesmo, sentido real, coração. Já na conotação, nós temos duas mãos que tem a forma que remete à ideia de coração. Então, a conotação sempre vai remeter a algo que a gente já conhece. Ele vai levar a imaginar a uma relação de algo que nós já conhecemos. Nesse caso aí, nós imaginamos, a gente chama isso de sentido imaginário. Enquanto a denotação tem o sentido real, a conotação tem o sentido imaginário. Aproveitando aqui a figura do coração, que é o órgão, né? Esse pedaço de carne que bate dentro do seu peito. E o formato das mãos, né? Juntando duas mãos, forma um coração. Na nossa cultura, a gente sabe que isso aqui significa um coração. Então, ele significa pra gente o quê? Um coração. Amor, quando alguém faz isso. Carinho que nós temos por alguém. Sentimento. Não é isso? Então, a gente vai perceber aqui que a conotação, ela vai além daquilo que representa em apenas um significado. A conotação, ela vai dar vários significados. O coração lembra paz. Quem tem paz? Quem tem amor no coração, né? Tem paz, tem amor, tem carinho, sentimentos. A gente vai explorando mais algo que possa deduzir desse coração. Eu amo você. Você para mim é importante. É um carinho que eu te faço quando alguém faz isso para você, né? Você junta duas mãos no coração porque você tem uma relação boa com essa pessoa, né? Então, nós vemos aqui a conotação é algo que vai significar mais do que aquilo que nós vemos na realidade. Ele vai levar você a imaginar. A imaginação, ok? Guarde bem isso. Figuras de linguagem é igual a linguagem conotativa. O que é linguagem conotativa? É a linguagem imaginária, que você cria imagens, você cria figuras de acordo com aquilo que você está observando. Linguagem notativa. Vamos retomar a linguagem notativa, é a denotação. Agora vamos ver no sentido de acordo com o conceito. O que é denotação? Sentido literal. Sentido literal também significa real. Tá? Aqui a gente viu lá atrás. É a linguagem que utiliza as palavras, preste bem atenção, as palavras e expressões com sentido próprio, real, conforme o dicionário e habitual. Também existe a denotação na forma de uma fotografia, uma forma de pintura,
né, que não traz muitos elementos para você imaginar, um retrato de alguém. Você não vai imaginar muita coisa, é aquilo que a pessoa é. Né? Aquele tipo, aquelas pessoas que fazem aqueles desenhos, que reproduzem com grafite. Vai lá, eu quero fazer um grafite da minha foto, por exemplo. Aí não é conotativo, ele é denotativo, é como você é. Bom, continuando aqui, nós vamos observar que a denotação, ela, no caso, é uma linguagem, preste bem atenção, a denotação é uma linguagem referencial, refere-se a fatos verdadeiros, informa, e o objetivo dos textos denotativos é informar. Quando você informa alguma coisa para alguém, tem que ser verdadeiro, real, não pode ser imaginário, né? Desprovida de emoções e sentimentalismo. Olha, bem interessante o que está aqui colocado. Veja bem, enquanto que a denotação é desprovida de emoção e sentimentalismo, a conotação é cheia de sentimentos e emoções. Porque a emoção e o sentimento dá a possibilidade de você pensar várias coisas, às vezes uma coisa só. E estão presentes em inúmeros gêneros textuais, aqui é a denotação, que vai informar para a gente algo verdadeiro. São inúmeros gêneros textuais. Os textos de livro didático que você tem de geografia, história, tudo que é ciência, texto jurídico do juiz, texto do cientista que ele pesquisa, todos os textos documentais, dos documentos do governo, todos eles são informativos, ele tem o objetivo de guardar aquilo que é real, né? Aqui está colocado, especialmente nos textos jornalísticos, né? Tem que ser verdade, às vezes nem sempre é verdade, mas subentende-se que tudo que está no jornal é verdadeiro, então todos eles têm informações denotativas. Ao contrário da conotação, onde que você vai encontrar esses textos conotativos? Linguagem conotativa, melhor dizendo. Você vai encontrar em textos literários. O que é esse texto? Que linguagem que é essa? Linguagem conotativa. Sentido figurado. Esse sentido figurado é o que nós vimos lá atrás. É o imaginário. Então, nós vamos ver aqui o sentido conotativo, ele utiliza as palavras, expandindo o sentido literal, ou seja, ele vai além daquilo que a gente vê no real. Ele dá um sentido novo, incomum, circunstancial. O que seria esse sentido comum, incomum e circunstancial? Veja o exemplo desse aqui. Dessa frase aqui, embaixo. O tempo voa. O tempo não voa. A gente sabe, o tempo passa. Que a gente nem vê com os olhos. Mas, de acordo com o que está colocado aqui, o tempo voa é porque ele passa muito rápido. Para não dizer que o tempo passa rápido, alguém vai dizer, nossa, o tempo voou. Estava aqui estudando nesse momento, nossa, o tempo passou tão rápido, ele voou. A gente sabe que quem voa é pássaro. E a ideia do pássaro voar é porque ele vai muito mais rápido que as nossas pernas. Não é verdade? Então, o qual, vamos continuar lendo aqui, o qual depende do contexto em que estão inseridas. Então, a conotação depende do contexto. O que acontece? Na hora que nós falamos, de acordo com o que o autor escreve. Naquele contexto, por exemplo, e Maria estava estudando, o tempo voou para ela. Ela corre para a janela e já vê que é tarde. Então, nessa pequena narrativa que eu inventei agora, o tempo voou, mas esse tempo voou porque ele passou rápido. Continuando aqui lendo, a conotação está muito presente na linguagem literária. Qual seria essa linguagem literária?
são o que? Os romances, contos, poemas, fábula, que mais? Crônicas e etc. E etc. Então, nesses textos literários você vai encontrar muita linguagem conotativa. Não só nesses, tá? Porque quando fala linguagem poética, eu estou falando que é a linguagem linda, maravilhosa, que provoca em nós sentimentos. Aí, ó, porém não é da exclusividade delas, ou seja, só de textos literários. É bastante também utilizada em outros textos, como os publicitários, história em quadrinhos, letras de música, piadas, etc. Então, a linguagem conotativa é esse que produz mais do que o significado em comum das palavras, você vai encontrar em textos, tanto como romances, contos, poemas, como texto publicitário, e vocês vão perceber que estarão carregadíssimos de figuras de linguagem, que é o nosso assunto. Eu estou primeiro trabalhando com as figuras de linguagem, melhor dizendo, linguagem notativa e conotativa, para vocês fazerem a diferença. Porque se eu não explicar bem a diferença entre denotação e conotação, fica mais difícil entender as figuras de linguagem. A partir do momento que você entende que conotação é o sentido conotativo, o sentido figurado, que é o imaginário, né? Eu imagino, não é o sentido real, é o sentido imaginário. Não é o sentido real, ok? Passamos para outra. Próxima slide. Figuras de linguagem. Inicialmente, nós vamos ver figura de linguagem de forma mais geral. Figura de linguagem pode ser uma expressão verbal, ou seja, constituída de palavras. Elas podem ser faladas, elas podem ser escritas. As figuras de linguagem ela também pode ser vir no formato visual. Neste caso, nós temos aqui uma construção de figura de linguagem a partir de elementos reais. Temos aqui Maria é um anjo, exemplo 1, e a imagem, exemplo 2. Voltando para a figura de linguagem, o que ela representa? Ela vem representar o imaginário fictício, ou seja, a linguagem conotativa, que também é denominada de linguagem figurada. A linguagem conotativa, ela também se dá o nome de linguagem figurada. Linguagem figurada, que tem como característica estranhamento, porque toda figura de linguagem ela traz estranhamento, porque provoca a nossa mente a imaginar. Outra característica da figura de linguagem é a subjetividade. O que seria subjetividade? A subjetividade está centrada no eu. É como eu vejo, como eu interpreto. E temos aqui outra característica, que é a linguagem conotativa, chamada de linguagem figurada. Ela apresenta, a linguagem conotativa, ela apresenta mais de uma interpretação. Ou seja, toda essa característica aqui que eu tenho, estranhamento, subjetividade, apresenta mais de uma interpretação,
é a linguagem conotativa, chamada também, colocando tudo isso aqui, de linguagem figurada. Eu coloquei apenas as principais características da linguagem conotativa. Ela causa estranhamento, é como eu vejo, aprende mais na interpretação. Tomando aqui a frase Maria é um anjo, o que nos causa estranhamento? As Marias que nós conhecemos no mundo não é anjo. Anjo é um ser que na concepção judaico-cristã é um ser que Deus criou, ele é portador de luz, ele é perfeito, ele é santo, ele é luz, é perfeito, é santo. Usar essas 3 características. Então agora está começando a fazer sentido. Então Maria, possivelmente, ela é uma pessoa portadora de luz. Ela é a comparada. Ela é perfeita, ela é santa. E o anjo é o comparante. Então, existem elementos de anjo em Maria. Então, quando tem elemento em Maria de anjo, eu estou fazendo então uma comparação, estou ligando os dois. Isso nós damos o nome de metáfora. A metáfora é uma comparação, é a comparação implícita. Vou usar aqui a teoria de conjunto de intersecção, que vai fazermos entender melhor a metáfora. A, conjunto A e conjunto B. Na teoria de conjunto de intersecção, o que tem em A tem em B. Nesse caso aqui, a informação mais importante é a Maria, então ela vai estar no conjunto A e o anjo no conjunto B. Quais são os elementos de intersecção entre Maria e anjo? O que tem em Maria? Em anjo? Em anjo, ele é portador de luz. Maria também é um ser de luz, é uma pessoa que quando ela chega no lugar irradia alegria, bondade. Então, ela é um ser de luz, ela é perfeita, quase não notamos defeito de caráter em Maria, ela é santa, ela vive uma vida quase de uma pessoa separada, não comete quase pecados, então ela é santa. Os elementos que aparecem em anjo estão aparecendo em Maria. Então, na teoria de conjunto, nós vemos o que tem em conjunto A, tem no conjunto B. Então, são elementos que eu tenho de comparação entre Maria e anjo. Nesse caso, é uma metáfora porque não existe uma palavra que conecte de forma clara Maria a anjo. Se eu tivesse, por exemplo, Maria é como um anjo, o como seria o elemento esclarecedor de comparação. Nesse caso, como temos apenas o verbo ser, que é, a comparação é implícita. Voltando aqui para a figura e imagem, nós temos aqui elementos reais do céu, nós temos elemento real livro, nós temos elemento real menina e temos elemento real uma escada. O que faz então eu achar que isso aqui apresenta uma imagem, aliás, vai provocar o meu imaginário?
O que tem de fictício aqui? A forma como os elementos reais estão compostos na imagem. Nenhum livro está no meio do céu, não existe uma escada que sobe ao céu e um livro lá em cima para nós passarmos por uma página. Aqui, os elementos dispostos, céu, livro, menina, escada, que provoca-nos o estranhamento. Eu poderia traduzir essa imagem na seguinte frase: o livro é um portal que leva a menina a um outro universo. Os elementos dispostos me provocam a pensar desta forma, criando uma ideia metafórica. Metafórica. Eu comparo o livro a um portal porque a página abre essa possibilidade de levar a menina a um outro universo. Concluindo, a figura de linguagem, ela vai provocar no leitor a sua imaginação, as várias leituras, as várias interpretações, provocar a minha subjetividade, fazer eu pensar o que esta frase quer dizer, o que essa imagem quer dizer, através do estranhamento. Metonímia é a utilização de uma palavra por outra, manter uma relação de sentido. Como assim? Nós vamos ver na hora que nós formos analisar. Ou seja, há uma relação de inclusão entre os elementos. Os elementos de inclusão, uma parte, né? Esses elementos sugeridos, vai haver, né? Sempre vai haver uma parte explícita e outra parte implícita. A implícita é a mais importante, para depois juntar com a explícita e dar o sentido que se quer. E posso representar a metonímia com a relação de subconjunto A e B. O A é a parte explícita. Exemplo, o autor pela obra. Você já leu Camões? Aí você fala, já leu Camões. Se você nunca ouviu falar de Camões, você não vai saber o que é. Você vai ficar na dúvida. Mas se você saber que é Camões, ele foi um autor. E se alguém está perguntando que você leu Camões, você já leu a obra dele. Exemplo dessa capa aqui, os Lusíadas, Rimas, é o rei Seleuco, os anfitriões, Filodemo, cartas e obras completas. Ou seja, esse aqui é um exemplo que coloquei aqui para entender que eu estou falando a respeito de um autor, nesse caso Luís de Camões, que produziu as obras dos Lusíadas. Ele escreveu os anfitriões, ele escreveu cartas, ou seja, estou falando de obras dele, relacionadas à obra deles. Então, o conjunto A, que é a informação mais clara que eu tenho, vai ser o quê? Camões. E o B é obras. Obras, seja uma, seja outra,
seja os Lusíadas, seja os anfitriões, seja o Filodemo. Aqui a informação importante para mim não é o A, mas é o B, ok? Porque aqui a parte que sugere para o leitor pensar é o B. E o que está claro é o conjunto A. Sempre pensando assim. Exemplo, o continente pelo conteúdo. Vai dar no mesmo raciocínio. Comeu 2 pratos. 2 pratos é a informação clara que eu tenho. Mas quem é que come 2 pratos? A gente não come o prato em si. Porque ninguém come vidro, ninguém come plástico, ninguém come porcelana. A gente come o que contém o prato, que pode ser qualquer alimento. O lugar pelo produto. Ele gosta de um bom Havana. Havana, aqui, só vai fazer sentido se eu souber o que é. Havana é uma espécie de charuto produzido em Cuba. Havana é capital de Cuba. Então, aqui nós temos o lugar, a cidade onde produz esse charuto. E só vou saber a relação entre o produto e o lugar se você souber. Se você não souber, se alguém falar assim, ele gosta de bom Havana, você não vai saber nunca o que é. Então, o que a figura de linguagem provoca? Estranhamento. Você vai sempre pensar o que quer dizer. E muitas vezes você vai precisar pesquisar para saber. Agora essa aqui, a parte pelo todo está mais fácil. Não tinha teto aquela família. Porque a parte pelo todo, ninguém mora apenas num teto. Ele mora em uma casa. A casa tem teto, tem paredes, tem portas e outras partes que compõem toda uma casa. O indivíduo pela espécie ou classe. Nesse caso aqui eu tenho Judas. Judas, ele é um personagem histórico que traiu Cristo. Então, quando eu me refiro a uma pessoa considerada Judas, eu estou pensando numa pessoa traidora. Então, é um traidor. A matéria pelo objeto. A porcelana chinesa é belíssima. Porcelana é uma matéria, mas a gente usa só a porcelana, fica até estranho de pensar como que seria uma porcelana, o material porcelano na sua forma primária. A gente nem sabe como é, mas quando eu sei que existe louças que são fabricadas, né, com porcelana, aí faz todo sentido. São xícaras, são pratos, são os utensílios de cozinha, né, de mesa, que a gente usa para usar na mesa, é feito de porcelana. Aqui eu tenho a marca pelo produto. Essa aqui é mais fácil também de entender, porque faz parte do nosso cotidiano. Bombril. Todas as vezes que eu penso em bombril, eu penso naquele material que eu lavo a louça, mas na verdade ele chama palha de aço. Bombril é a marca. Gilete. Gilete é lâmina. É lâmina de barbear. Por que ele chama gilete? Porque quem industrializou, né, transformou aquelas navalhas, né, que se utilizava para fazer barba antigamente, essa palavra gilete é sobrenome da pessoa que inventou a lâmina de barbear e ficou com o nome de gilete. Chiclete
é a mesma coisa, é uma marca de goma de mascar. Foi a primeira que saiu. No Brasil, o que se conhece como um chiclete, mas na verdade é uma goma de mascar. Aqui eu tenho 3 imagens abaixo que são exemplo de metonímia. Exemplo: eu já li Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aqui o humor fica por conta de que o menino tenha trazido, né, o próprio Machado de Assis. Na verdade, ele está referindo o quê? Ao livro, ou seja, a obra do Machado de Assis. Por isso que ficou interessante. Eu já li o Machado de Assis, eu quero devolver. Ressuscitou? Porque Machado de Assis nasceu no século XIX, morreu no começo do século XX, 1909 mais ou menos. Então, há muito tempo que está morto. Então, não tem sentido nenhum dizer que iria devolvê-lo. Mesmo assim, a gente não devolve ninguém na biblioteca, né? Outro exemplo. Quero continuar a respirar. Este aqui é outro exemplo. Este aqui. Outro exemplo. Quero continuar a respirar. Começa a preservar. Aqui tem 2 árvores que remetem à ideia do par de pulmões. Então, foi colocado no lugar dos pulmões as árvores. Qual a relação que tem? Quer continuar a respirar, começa a preservar. Ou seja, colocou no lugar dos pulmões a árvore para remeter a ideia: se eu não preservar, eu não vou ter condições de viver. E para viver, eu preciso preservar as árvores. Então, a árvore está ligada direto ao oxigênio, e o oxigênio que nós respiramos vem da natureza, que faz a gente viver e passa pelos nossos pulmões. Então, dá para ver também claramente nessa imagem a relação de metonímia. No lugar dos pulmões, eu tenho aqui 2 árvores que remetem ao formato desse órgão do nosso corpo. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Ninguém só tem cabeça, né? Se a vaca não tiver o restante do corpo, ela não sobrevive. Então, mencionar cabeça quer referir a quantidade do gado todo. Gado todo. Ok? Então, aqui nós vamos finalizar a análise da metonímia. Aqui eu tenho metonímia. Essas metonímias tornaram-se sinônimos, que é a marca pelo produto. Esponja de aço, como nós vimos lá anteriormente, Bombril. Lâmina de barbear, Gillette. Goma de mascar, Chiclete. Às vezes nós vamos na farmácia comprar um curativo adesivo, a gente não fala assim: eu quero um curativo adesivo, eu quero um band-aid. E olhando o quadro aqui na esquerda, marcas de sinônimos, vamos ver várias marcas famosas aqui. Por exemplo, creme de avelã. Vou comprar um Nutella. Mas na verdade você está comprando creme de avelã. E tantos outros produtos que, de tanto a gente usar apenas o nome da marca, ficou como o próprio produto. Então, a marca pelo produto. É tão interessante isso, quando às vezes vamos comprar Bombril, né, que na verdade é esponja de aço ou palha de aço, nós
às vezes, você vou comprar um Bombril. Na verdade, você vai lá, pega uma marca Assolão, como se fosse Bombril. Mas, na verdade, não quer dizer que estou comprando Bombril. Na verdade, estou comprando esponja de aço ou palha de aço. Ok? É bom dar uma olhada em todas essas marcas e fazer a relação e perceber todas as metonímias que vocês têm aqui, a marca pelo produto. Metáfora é uma comparação abreviada, associação de ideias e de uma característica entre dois seres. Nós vamos ver isso lá embaixo, aqui abaixo. Nasce por analogia da similaridade. A gente faz uma analogia, a gente compara uma coisa com outra. E dispensa os conectivos que aparecem na comparação. Isso que eu quero dizer que não tem as palavras comuns que aparecem nas figuras de comparação, que são como, parece, igual e etc. As palavras que fazem ligação entre o comparado e o comparante. Como se eu dissesse, esse moço parece um gato. Então, a palavra parece, ela já faz a declaração da comparação. Então, aí teria uma outra figura de linguagem. Mas, nesse caso, a metáfora não vem com essas palavras esclarecedoras. Por exemplo, esse moço é um gato. Eu estou vendo alguma palavra clara que liga o comparado e o comparante? Não. Eu vejo apenas o que é o verbo de ligação. O verbo de ligação não consegue surtir esse efeito de esclarecimento entre o elemento comparado e comparante. Esse moço é um gato. Mamífero, gato é mamífero, quadrúpede, felino e mia. O moço é mamífero, bípede, humano e fala. Qual a relação de intersecção que tem os dois? Sempre se tem a ideia, né, que o gato, ele é sensual. E geralmente quando se acha que o homem é um gato, porque ele é bonito, ele apresenta sensualidade. Então, o significado da intersecção entre da metáfora aqui, é a sensualidade, que eu tenho aqui gato como conjunto A e moço conjunto B. A é o comparado e o B é o comparante. Nós já vimos isso antes, aqui é só para reforçar. Então, a metáfora é a comparação entre dois elementos sem nenhuma palavra esclarecedora de comparação, como igual, semelhante, parece. Metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura de linguagem, ou seja, não causa mais estranhamento. Não causa estranhamento. Ninguém acha estranho dizer, por exemplo, céu da boca. Olha aqui essa figura. A boca e um céu e dentes. Não tem nada a ver. Mas de tanto usar, porque na verdade, quando eu falo céu da boca, é uma forma de comparação. Cabeça de prego. Nenhum prego tem cabeça. Asa da xícara. Vamos ver o exemplo aqui do lado do desenho. Aqui tem uma xícara com asa. Essa asa aqui, na verdade, é a haste que deveria ter aqui. Desenhando aqui uma haste. A haste que a xícara deve ter, que parece com uma asa. Pé da cadeira.
dente de alho. Se encontra um emprego impróprio por esquecimento e ignorância de origem. Ou seja, de tanto usar, não provam um estranhamento e as pessoas esquecem que é estranho e se acostumam a elas. Então, fica como algo que faz parte do cotidiano e passa a ser natural. Exemplo do desenho que nós vamos ver aqui. Pernas da mesa. Olha que essa mesa aqui, ó. Ela tem 4 pernas, mas nós sabemos que as pernas não são assim. Dá-se o nome de perna que parece perna porque sustenta, né, a parte superior da mesa. Braços da poltrona. Olha aqui os braços. Aqui esse desenho ficou bem legal porque faz muito bem, a gente analisa bem aqui a questão da catacrese. Céu da boca, asa da xícara, pés da mesa. Agora outros exemplos. Ferradura de prata. A ferradura do cavalo nem sempre é feito de prata, é feito de ferro. Mas com o passar do tempo, dá-se o nome de qualquer suporte do cavalo como um nome de ferradura. Pode ser feito de prata ou pode ser feito de ouro. Embarcar no avião. O avião a gente não embarca, né? Quem embarca, embarca em barco. Mas tanto ser usado ao longo dos séculos, antigamente só tinha barco, então empresta-se o nome para essa ação de entrar no transporte chamado de embarcar. Vou embarcar no ônibus. A gente não embarca, não vou embarcar em um carro, a gente não embarca em carro, a gente entra no carro, né? Mas a gente usa esse termo para designar esse tipo de ação, embarcar em qualquer outro tipo de transporte. Sabatina. Sabatina vem de sábado, mas antigamente as pessoas tinham sabatina, no sábado se faziam os exames, e esses exames geralmente era oral, e aí dava-se o nome sabatina. Ao longo do tempo, alguém, quando vai fazer esse tipo de atividade, eles vão falar, vai ser sabatinado, ou seja, vai ser perguntado, inquirido. Pode ser na sexta, no sábado, domingo, qualquer outra, sexta, pode ser na quinta, na quarta. Péssima caligrafia. A palavra caligrafia já se refere a uma boa letra, uma letra legível, bem bonita. E aí, com o passar do tempo, como se hoje não se usa muito a arte de saber escrever bem, né? Antigamente era obrigado, as pessoas eram obrigadas a fazer caligrafia, ter uma letra ótima, porque os documentos escritos não tinha máquina de escrever. Então as pessoas tinham que escrever de forma mais legível possível. Então as pessoas faziam caligrafia. Hoje, quando se fala caligrafia, é porque quando a pessoa não tem uma letra muito boa, ela vai treinar para ter uma letra melhor. E aí dá-se o nome de caligrafia. Mas a própria caligrafia já remete à ideia de uma letra boa, legível e esteticamente bonita. Ficou de quarentena 2 meses. 2 meses não é 40. Quarentena lembra-se de 40 dias. Empresta-se a essa ideia de 40 dias a ideia de espaço de tempo. De igual forma, fazer uma novena durante uma semana. Novena vem de 9, semana vem de 7. Então aqui há uma diferença, mas com o passar do tempo, logo fazer uma novena, aqui pensa-se em um outro período de tempo. Antonomásia e perífrase. Primeiro vamos ver a antonomásia, que é uma espécie de apelido que confere aos seres, valorizando seus defeitos e atributos. Aqui a antonomásia, falando sobre que se trata de efeitos de seres, nos seres
vivos, ok? Já a perífrase, ela se refere a seres inanimados. Seres inanimados ou inanimados ou lugares. Nós vamos ver isso lá na frente. Leu a obra do Poeta dos Escravos. O apelido, a homenagem que se faz a Castro Alves é dar o nome, esse apelido se chama para ele, Poeta dos Escravos, por quê? Porque a obra dele permeia a temática em relação aos escravos. Temática em relação aos escravos. Em relação aos escravos. O rei do futebol fez mais de 1000 gols. Todo mundo conhece Pelé como rei do futebol. Não vou explicar porque vocês já o conhecem. Você gosta da Terra da Garoa. Terra da Garoa é São Paulo. Aqui, rei do futebol e poeta dos escravos é antonomásia. Mas você gosta da Terra da Garoa, aqui você tem uma perífrase. Porque não é pessoa, não é ser vivo, é apenas um lugar. É bem parecido com a metonímia. Olha, vamos ver alguns exemplos a mais para ficar mais clara, então, a diferença entre a antonomásia e a perífrase. O bruxo do Cosme Velho era apelido Machado de Assis. O rei do rock, apelido de Elvis Presley. Poeta dos escravos, Castro Alves. A primeira dama do teatro brasileiro, Fernando Montenegro. Você vê aqui que os apelidos são para pessoas. Aqui na perífrase não. Cidade Maravilhosa, cheio de mil, Cidade Maravilhosa, coração do Brasil. A cidade maravilhosa se refere ao Rio de Janeiro. A cidade de luz, Paris. O ouro negro, petróleo. País do futebol, Brasil. Então aqui, ouro negro é coisa. Cidade de luz, cidade maravilhosa, país do futebol são lugares. Então, antonomásia é apelido para pessoas, né? Na verdade, não é apelido, é uma homenagem. E a perífrase também é uma homenagem, né? Um apelido que se dá para coisa, para cidade, para lugares. E antonomásia é apelido para pessoas. Sinestesia é a figura que proporciona mistura de percepções. A percepção aqui, ela está se referindo aos nossos 5 sentidos. Olfato, paladar, tato, audição, visão. São 5 nossos sentidos. Nós vamos ver nessa poesia que ela tem essa característica. Pura sinestesia. Essa pura sinestesia, eu digo que é o olfato, que é o tato, que é a audição, visão e também paladar. E vamos reconhecer as seguintes figuras, esses 5 sentidos. Pura sinestesia, sentir a doçura, sem o mel a colocar na boca. Sem o mel, por mais que eu tenha falado sem o mel já remete a sabor. Ouvir música, audição. Sem que saia uma tom. Eu não mexi no texto porque o texto estava escrito assim, poeta, o Hermes Falcão, eu não mexi. Seria um tom, mas ele deixou uma tom
Muito bem. O tom lembra o quê? A audição. Se arrepia sem carícias, arrepia é tato. Carícias também é tato. Sente cheiro sem as rosas. Cheiro é olfato. Sem as rosas, rosa lembra cheiro também, olfato. Sem chegar à luz do dia, visão. Em um quarto escuro, remete à visão também. Poesia, sinestesia de viagem, letras, emoção e sabedoria. Ele retoma de novo aqui os cinco sentidos. Ok? Eu peguei essa poesia para mostrar para vocês. Quando vocês lerem um texto, se tocar nas percepções dos 5 sentidos, nós estamos trabalhando com sinestesia. Para finalizar, tem aqui, tinha um olhar gelado. Gelado lembra o quê? Tato. Oleografia, figuras de linguagem, que são as fontes